Uma alegria estarmos juntos nesta manhã. Hoje vamos continuar o que fizemos há 2 semanas atrás, quando falamos acerca do que é essencial à fé. Quero algum sinal, vocês avancem, está bem? Obrigado. E falamos porque essa conversa veio, a conversa entre um jovem rico que foi ter com Jesus e lhe fez uma pergunta simples, que era: o que é preciso para eu herdar a vida eterna? Certo? Essa foi a pergunta que aquele jovem rico fez. O que é preciso para eu herdar a vida eterna? E vida eterna é uma palavra, a palavra eterna não só quer dizer que dura para sempre, mas a palavra eterna tem a ver com aquilo que é de Deus. Por isso, basicamente, o que eu estava a perguntar é o que é que eu preciso para ter um relacionamento com Deus. E Jesus respondeu de uma forma muito interessante. Ele primeiro perguntou se ele guardava os mandamentos, e de uma forma tão singela e tão sábia, como Jesus sempre é nas suas perguntas. E ele entra no final da questão central, que era se ele estava disposto a amar a Deus acima de tudo aquilo. E quando nós falámos desta mensagem há 2 semanas atrás, eu deixei-vos uma pergunta, que é: o que é que Deus está a pedir hoje que tu possas abraçar ou deixar para poderes amar e obedecer a Deus plenamente? Porque verdadeiramente a vida com Deus é uma vida de um relacionamento, de amar a Deus acima de tudo. E para amar a Deus acima de tudo, Deus não pode ser a prioridade da tua vida. Deus tem que ser realmente a tua vida. Há muitas vezes que pessoas gostam de fazer as coisas por prioridades e metem Deus em primeiro lugar, não é? E depois começam a dar a volta ali ao esquema e viram aquilo tudo ao contrário. Deus tem que ser o centro de todas as tuas decisões, na casa, no trabalho, na igreja, na escola, em tudo o que tu fazes. Então nós vimos que amar a Deus, que é a essência da fé, se manifesta numa obediência total e incondicional a Deus. Porque basicamente é dizer que Deus é mais importante que qualquer outra coisa. E por isso é necessário tu fazer escolhas na tua vida. É muito interessante, eu nunca tinha reparado, mas há um outro homem que faz exatamente a mesma pergunta a Jesus. E é um intérprete da lei. Ele faz a mesma pergunta e diz assim: Mestre, o que eu farei para ter a vida eterna? É muito interessante isso. Eu nunca tinha reparado que eram 2 pessoas diferentes. Um deles é um jovem rico e outro deles é um homem que é um intérprete da lei, um homem que é estudioso da lei. E ele faz esta pergunta. E Jesus, novamente, de uma forma tão sábia e tão incrível, ele devolve e diz assim: o que é que está escrito na lei? E este afirmou: amarás a Deus com todo o teu coração, alma, força e entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isto e viverás. O que ele estava basicamente a dizer é: se queres ter uma vida com Deus, então tens de fazer somente 2 coisas. E às vezes quando nós entramos em igrejas e vamos para igrejas, independentemente da tradição delas, há igrejas que têm listas maiores, outras têm listas menores, mas às vezes nós pensamos para herdar a vida eterna a fazer tudo o que a igreja nos diz para fazer. E às vezes carregamos uma série de requisitos e sentimos talvez mais pesados do que aliviados. Mas Jesus, de uma forma tão interessante, resume estas 2 verdades que têm muitas implicações. Da última vez eu terminei a mensagem citando uma palavra de Agostinho. E o chamado Santo Agostinho dizia assim: ama a Deus e faz tudo o que tu quiseres. Eu acho esta palavra muito sábia. Não é para tu fazeres tudo o que tu quiseres, mas para amares a Deus em primeiro lugar. Assim, quando tu fazes alguma coisa, tu perguntas a ti próprio: estou eu a amar a Deus? Se estás a amar a Deus, faz tudo o que tu quiseres. E Jesus, nesta conversa com este intérprete da lei, dá-nos uma outra pista do que é a essência da fé. A essência da fé resume-se em 2 coisas essenciais. A primeira delas é amar a Deus acima de todas as coisas, e a segunda é amar o próximo
E aqui começa uma pergunta. Quem é o meu próximo? Porque este momento dá início a uma conversa. Porque é interessante que haviam na lei cerca de 613 mandamentos. Quantos? 613. Ok. Ainda bem que você sabe disso. Não sabem todos de cópia, não? Eu também não sei. Mas havia 613 mandamentos que eram precisos para a pessoa sentir-se que estava assim importante. Mas Jesus resume tudo isso em duas coisas simples. Que é amar a Deus acima de tudo e amar o próximo. Quem é o meu próximo? Hoje há 7 bilhões de pessoas, certo? E uns trocos, não é? 7 bilhões e os trocos, não é? Gente em todo o mundo. É muita gente. Pessoas por todo o lado. Agora, a pergunta é: quem é que é o meu próximo? Esta conversa dá início a uma conversa muito interessante. Porque Jesus explica quem é o meu próximo. E ele basicamente vai dizer que o meu próximo não é parecido ou semelhante a mim. Não. O meu próximo é qualquer pessoa que está à minha volta. Quer eu goste, quer não goste. Quer eu conheça, quer não conheça. Esse é o meu próximo. Vamos ler o que a história de Jesus lá em Lucas capítulo 10. Está bem? Quem puder, abra a palavra de Deus em Lucas capítulo 10, versículo... Depois daquela conversa... Versículo 29 até ao 37. É interessante que, quando Jesus lhe responde: amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo, e ele responde assim, não é? E Jesus lhe diz: fizeste bem, faz isto e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus respondeu: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes que o roubaram, e depois de espancá-lo, foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, vendo, passou longe. E de igual modo, também um levita, era alguém que trabalhava no templo, chegou àquele lugar e, quando o viu, passou longe. Mas um samaritano... Agora, ponham o nome da pessoa que vocês não gostam, ok? Glória a Deus. Que ia de viagem, aproximando-se, vendo, encheu-se de compaixão, e chegou perto dele, enfaixou as suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte pegou em 2 denários. 2 denários era o salário de 2 dias. Por isso, vamos dizer que ganhamos 100 euros, ou pegou em 200 euros. Depende de quanto ganhamos por dia. Pegou em 200 euros e diz: cuida dele, e quando voltar eu te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual destes se parece ser o teu próximo? Sacerdote? O levita? Ou a pessoa que tu não gostas? O doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia. Claro que ele não teve coragem de dizer que era o samaritano. E então Jesus lhe disse: vai e faz o mesmo. Eu acho realmente Jesus ainda não chegamos. Quando for a mudar eu digo, está bem? Aí, pode ser para trás, obrigado. Jesus cruzou-se com todo tipo de pessoas, não é? É verdade, ele escolheu cruzar-se com pessoas necessitadas, pessoas desesperadas à procura de ajuda, pessoas rejeitadas pelos religiosos, também pelos religiosos, decidiu encontrar-se com elas. E o facto de ele ser senhor de tudo, decidiu envolver-se, arregaçar as mangas. Agora, é interessante, todos nós temos possivelmente pessoas de quem não gostamos tanto, certo? Será que eu estou a falar assim mesmo? Pessoas que, se pudermos, desviaríamos os nossos passos deles, não é? E esta parábola acontece, não é? Em resposta a 2 perguntas. A primeira delas é: o que é que eu devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus responde: amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. E a segunda: quem é o meu próximo? E aí ele conta esta história. O que é curioso nesta história é que a indiferença e o afastamento do sacerdote ou levita, que era compreensível, porque se eles tocassem naquele homem que estava ali, eles se tornar-se-iam impuros. E depois teriam que passar por todo o processo de limpeza para poderem voltar a exercerem a sua religião.
Então eles sabiam que se fossem ajudar aquele homem que estava na rua, eles não poderiam exercer o sacerdócio logo de imediato. Ele passava um processo de purificação. Tal como o levita também. Então eles optam por pensarem que a sua religião é mais importante do que ajudar o seu próximo. Já aconteceu isso contigo? Já aconteceu contigo por seres religioso ou seres evangélico, achas que não deves cruzar com certas pessoas, não deves sentar à mesa com algumas pessoas, não deves até te dirigir a elas. E de todas as pessoas improváveis, um samaritano foi quem veio resgatar a vítima dos ladrões. Nós sabemos que os samaritanos eram odiados pelos judeus porque eles eram tipo mestiços raciais e religiosos. E para o judeu a compreensão do próximo era um compatriota seu, era uma pessoa da fé, era uma pessoa que se parecia como eles, que não tinha vícios, que mais ou menos era religioso, ou seja, que andava bem. Mas Jesus desmonta tudo isso nesta história. O problema é que as pessoas comuns, os samaritanos, eram excluídos desta compreensão de ser o próximo. O próximo não é aquele que é parecido contigo, como eu disse, o próximo é aquele que está à tua volta, que vês todos os dias. E na parábola, um samaritano faz para um judeu aquilo que nenhum judeu sonharia em fazer para um samaritano. E o verdadeiro amor ao próximo é mútuo. E ele define tanto quem é o nosso próximo, como a quem devemos servir. Ou seja, de quem nós devemos ser próximos. Há uma história interessante no Talmud. O Talmud é um compêndio da religião judaica, que tem uma série de ensinos orais e escritos. E há uma história muito interessante acerca de um viajante que atravessa uma campina e ao longe vê algo estranho. À primeira vista parece um monstro, aproximando-se um pouco mais perto vê que é um ser humano, e quando chega ao lado dele, afinal, era o seu irmão. Às vezes nós não nos aproximamos de pessoas porque elas nos parecem diferentes. Neste tempo em que fizemos evangelismo com o pessoal da Jocum, eu tive a oportunidade de falar com uma pessoa que eu vou mudar o seu nome, vou chamar Arnaldo, não era português. Mas o Arnaldo era uma pessoa que parecia ter problemas de álcool, problemas, possivelmente, de dormir na rua, pelo seu cheiro. E eu decidi me aproximar dele e ouvir a sua história. Afinal, o Arnaldo tinha uma família, tinha filhos, como eu tenho. Estava a trabalhar aqui em Portugal para tentar enviar dinheiro para os seus filhos. E penso que por causa de toda a situação de calamidade a nível da habitação e tudo isso, o Arnaldo vive na rua. Eu sou um homem, igual a ti e a mim, com uma família ainda por cima, qual talvez tu tenhas, ele também tem uma família, tem filhos, longe, lá no Peru. Há pessoas que às vezes são diferentes de nós pela sua raça, pela sua cultura, pela sua religião, pelo seu aspecto. Estão todos de preto, não é? Por exemplo, estão sempre a celebrar a morte, parece, não é? Ou então por a sua orientação sexual, que optam por ter, e nós optamos por mantê-los longe. Optamos por não ser próximos deles. Para quê? Para nos defendermos a nós próprios? Para não nos contaminarmos? Não sei. Eu só sei que esta parábola nos ajuda, nos desafia a irmos um pouco mais longe. E há algumas formas práticas. É nós chegarmos perto. Não é? Nós primeiro temos compaixão. E para termos compaixão, temos que chegar perto. Não nos podemos desviar deles. E claro, às vezes é complicado, gente. É muito complicado, eu digo-vos. Eu tenho uma pessoa que há uns anos decidiu aproximar-se de mim e pedir ajuda. Uma pessoa que vive na rua mais vezes do que vive em casas.
ultimamente estava continuamente a telefonar-me e a tentar. Já passou por vários centros de recuperação, que não consegue, depois não consegue ficar, depois tem pensamentos perturbadores na sua cabeça, problemas de esquizofrenia, enfim, muita coisa. Né? E vejam bem. Ele na quarta e na quinta-feira ligou-me umas 15 vezes. E depois eu disse, olha, não me ligues hoje porque amanhã, sexta-feira, eu vou procurar ajudar-te a tratar do teu assunto. Já são conversas há muito tempo. E na sexta-feira, quando eu consigo uma porta aberta, ele não me atende o telefone. Sinceramente, até tenho medo de pensar o que está a acontecer nesse momento com ele. É um homem como eu, tem menos de 10 anos que eu, tem uma história que o levou para a rua, que o levou outro dia a contar-me um pouco de sonhos que ele teve. Ele teve reminiscências da sua criancice, da sua meninice, e ele acha que ele foi adotado pela família com quem ele viveu, porque os seus pais foram mortos, atropelados. E ele outro dia lembrou-se de tudo isso. Um homem perturbado, o meu próximo. E talvez há outras pessoas que são mais difíceis de ser o próximo, pessoas que são orgulhosas, altivas, pessoas que não deixam que ninguém chegue perto e a primeira coisa que temos que fazer é ter compaixão, é não passar de lado, é não sermos indiferentes, porque o contrário do pecado, o contrário do amor não é ódio, o contrário de amor é indiferença. E depois, ama quem Deus coloca à tua volta. Quem Deus te põe à tua volta. Pessoas com suas histórias, que às vezes não pensam da mesma forma que nós, não agem da mesma forma que nós, têm comportamentos se calhar reprováveis, mas que precisam que alguém seja próximo deles e que os ame. Porquê? Porque eles têm uma história, eles são gente. São gente que precisa de ser amada. E claro, amar de verdade significa atos práticos de amor, de nós dedicarmos tempo, energia e tantas vezes deixarmos a nossa agenda, Deus invadir a nossa agenda para que aquela pessoa, naquele momento, possa se tornar importante para nós. Nós possamos amá-la. Que grande desafio esta parábola nos deixa. Amar o nosso próximo. Porquê é que tantas vezes eu me concentro em como sou diferente das outras pessoas? Porquê é que eu sou tão bom a detectar as falhas e o lixo dos outros, mas tão rápido a esconder as minhas? Jesus deixou uma regra de ouro que diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. E claro, aí tu tens que pensar como é que tu falas às outras pessoas. Será que é amor? Porque o amor não se manifesta só pelo agir, mas na forma como nós falamos dos outros. O meu próximo também é um possível inimigo que eu tenho. Alguém de quem eu não gosto ou alguém que não gosta de mim. Será que isso é possível? Porque as pessoas também não gostam de nós, não é? E esta passagem vem numa altura em que Jesus, porque o próximo também é o nosso inimigo, não é? Vem naquele sermão da montanha. Alguém pode ler para nós, por favor, aqui, esta passagem em Mateus 5. Felizes serão quando vos insultarem, perseguirem, caluniarem, e serem meus discípulos. Alegrem-se e enchem de satisfação, porque é grande a recompensa que os espera no céu. Mas assim também foram tratados os profetas que os precederam. Mas eu vos digo, tenham amor aos vossos inimigos e peçam a Deus por aqueles que os perseguem. É desse modo que se tornarão filhos do vosso Pai que está no céu, porque Ele faz brilhar o sol tanto sobre os bons como sobre o mal, e faz cair a chuva tanto para os justos como para os injustos. Jesus não nos diz para gostarmos das pessoas, pois não? Mas Ele diz para nós amarmos as pessoas. Sabem porquê? Porque o amor é um ato de vontade.
O gosto. O gosto é uma resposta às nossas emoções. E Jesus claramente sabia que o importante, quando Ele nos diz isto para nós termos amor pelos nossos inimigos e pedirmos a Deus por aqueles que nos perseguem, é verdadeiramente um desafio, mas é algo que é possível ou não? Alguns estão a dizer que não é possível. Vamos fazer uma votação. Quem diz que não é possível? É forte. Mas se Jesus nos pede é porque é possível. Se Jesus nos pede é porque nós podemos fazê-lo. Agora, se é fácil é uma coisa, se é difícil é outra. Mas Jesus claramente sabia que a questão é que vai haver pessoas na nossa vida com quem nós nos vamos cruzar que nós não vamos muito ao gosto, não é? E nós precisamos de aprender. Jesus nos diz: nossos próximos é também essa pessoa. É também essa pessoa. Por isso, Jesus, quando fala do nosso próximo, a quem nós devemos amar, ou seja, mostrar gestos de amor, de interesse, de cuidado, de verdadeiramente reconhecer a sua humanidade, tem a ver com nos cruzarmos com pessoas que, mesmo sendo diferentes de nós, são alguém que tem histórias, que tem uma vida que nós temos que aprender a amar. E sabem quando é que tu vais encontrar estas pessoas que são difíceis de amar? Desde sempre. Eu e a minha esposa, na escola bíblica, tínhamos de trabalhar na escola bíblica. Tínhamos que estar a trabalhar no jardim para pagar as nossas contas. Havia lá 2 irmãos que foram enviados para uma igreja que ficavam a passear o dia todo. Eles não estudavam, eles tinham tudo pago. Então o que eles faziam é que eles... E depois tinham os seus desvios. Então, e eu tinha algumas dificuldades com aqueles 2 irmãos, sinceramente tinha. E depois comportavam-se um bocado mal, particularmente um deles. E no meio daquelas histórias todas, nós tivemos que aprender a amá-los. Lembro uma vez que eu e a Jacinta viajámos até a Alemanha, aqueles comboios muito interessantes que faziam Porto, Paris, e Paris fazia transbordo para a Alemanha. Sabe aquelas viagens que demoravam 2 dias a fazer? E nós fomos com um amigo nosso, um rapaz que não conhecíamos muito bem, que entretanto decidiu-se a pranchar o nosso almoço e jantar porque ele não tinha levado comida. E nós, como bons cristãos, sentimos um bocado desconfortáveis em não lhe oferecer a comida que nós tínhamos, não é? Claro que aquilo não nos pareceu muito bem. E no final da viagem, não ficámos lá muito amigos dele, não foi assim? Por acaso, esse rapaz hoje é um empresário, alguém que deve ter muito, muito dinheiro. Glória a Deus! Graças a Deus! Economizou tudo naquela viagem. Mas nós todos cruzamos com gente assim. Pessoas que são casos ocasionais, não é? E pessoas que são nossos vizinhos, que às vezes põem a música alto demais. Uma série de comportamentos desses que nós podemos não gostar, não é? E nós precisamos de perceber que eles são o nosso próximo. Agora, eu gostaria hoje de falar de um outro próximo. O outro próximo é o que está a seguir. É o nosso irmão na fé. O nosso irmão em Cristo. E esta passagem eu vou passá-la breve para nós comentarmos algumas coisas. Esta passagem encontra-se em 1 João, capítulo 4, versículo 7. E tem várias passagens, tem vários versículos que eu vou falando. Não é? 7 até 21. E diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros porque o amor é de Deus. Estamos a ler a palavra? Estamos a ler a palavra de quem? Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros porque o amor é de Deus. E aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Vamos ficar aqui a primeira página. Amar a Deus revela quem nós somos e a quem nós pertencemos. O homem foi criado à imagem de Deus. E se Deus é amor e a sua essência é amor, em ti e em mim, a essência tem que ser amor. Pois aquilo que não ama não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Imagina que tu tens uma laranjeira
O que é que tu esperas tirar da laranjeira? Graças a Deus. Alguém está atento aqui. Laranjas. Porquê? Porque a sua essência é laranja. Se Deus é amor, se a essência de Deus é amor, o que é que tens de fazer? Amar. Tens de amar. A tua essência tem que ser amor. Porque aquilo que não ama, diz aqui, não conhece a Deus. E os efeitos que Deus espera ter em ti, como o seu filho e em mim, é o amor. Seguindo um pouco mais a passagem. Nisto se manifestou o amor de Deus para connosco. Que Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não é que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação, para pagamento pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim tanto nos amou, devemos também amar uns aos outros. Que grande passagem. Deus é perfeito em seus caminhos, pensamentos, ações, desejos. Escolheu amar seres humanos imperfeitos, condenáveis, repreensíveis. Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Foi o amor que veio ao nosso encontro para nos salvar. E é a graça que nos permite que sempre nos aproximemos de Deus. Que creamos que Ele nos vai perdoar e purificar de todo o pecado. Por isso, esta passagem é incrível, não é? Deus vem até nós. Se Deus de tal maneira nos amou, nós não podemos fazer o mesmo, o menos, que é amar o nosso próximo. A passagem continua, gente. Esta passagem é incrível. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Se alguém diz, eu amo a Deus, eu odeio seu irmão, é mentiroso. É forte essa palavra, não é? É verdadeiro? Pois quem não ama o seu irmão no qual viu, como é que pode amar a Deus que não vê? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ou seja, o que ele basicamente quer dizer é que amar a Deus leva-nos necessariamente a amar o nosso irmão. Porque quem não ama não conhece a Deus. E não amar não é odiar necessariamente. Não amar é ser indiferente, é passar de lado, é não parar, é ter compaixão. É impossível sermos filhos de Deus, de um Deus cuja essência é o amor, e não revelarmos aquilo que o caracteriza, que é amar. O livro de Tiago, como vocês sabem, é muito direto. E o livro de Tiago diz assim: imaginem que algum irmão ou irmã não tem com que vestir e lhe falta alimento para comer. Poderão dizer-lhes: vão em paz, vão encontrar algo para se aquecer e matar a fome. Mas se vocês não lhes dão aquilo que eles precisam, de que valem essas boas palavras? Da mesma modo, a fé não é posta em prática. Se não é posta em prática, está morta. Há uma necessidade de transferirmos o nosso amor em atos práticos, de generosidade e de intencionalidade para revelarmos uma forma de amar as pessoas à nossa volta. O princípio da igreja cristã, podes avançar. Havia um comentário, mais um, por favor. Havia um comentário que era este: vede como eles se amam. Este era um comentário dito pelos pagãos, as pessoas que não acreditavam em Deus, que diziam na rua: vede como eles se amam. Eu pergunto-me hoje, se os pagãos... Como é que é um pagão? Então fala um bocadinho assim, cai. Um pagão é uma pessoa que não tem a Deus, né? Você não quer saber de Deus, quer de coisas de Deus. Eu pergunto hoje se as pessoas com quem tu te relacionas, que não temem a Deus, conseguem dizer: vê lá como eles lá no caminho se amam e se preocupam uns com os outros. Será que este comentário é dito por as pessoas lá fora? É interessante
Jesus, no final do seu tempo aqui na Terra, disse assim: olha, sabem como é que os cristãos são conhecidos? Pelo seu louvor. Eles têm um louvor espetacular. Sabem como é que eles são conhecidos? Porque as pregações lá são sempre 5 estrelas. Sabem como é que eles são conhecidos? Porque eles têm um trabalho incrível com as crianças. Sabem como é que eles são conhecidos? João capítulo 14. O que é que diz? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Sim, isso é mais à frente um bocadinho. Mas, desculpa, João capítulo 13 diz assim: se tiverem amor uns pelos outros, todos conhecerão que sois meus discípulos. Gente, não é o louvor que vai fazer as pessoas estar aqui. Não é as pregações, o lugar para ser. Já me está próximo realmente de Deus, mas vai mostrar que é o amor. O amor é um dos essenciais, o amor ao próximo, um dos essenciais da nossa fé. Eu cada vez mais acredito que, no meio de tantas coisas que precisamos fazer, se conseguimos guardar somente 2 coisas, que é amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como nós próprios, nós vamos fazer tudo certo, tudo bem, gente. E claro, isso fica-te... É preciso um certo exercício na tua casa, quando estás a falar com a tua esposa, quando estás a tratar os teus filhos, quando estás a acusar com o teu vizinho, perguntar se estás a amá-lo realmente, ou seja, se estás a tratá-lo como o teu próximo, ou se não estás a ficar por cima dele. Tens uma atitude altiva e orgulhosa. Bem, não nos esqueçamos que a Bíblia fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Porque o amor se concentra não naquilo que a pessoa não faz, mas o amor se concentra naquilo que ela é. E é verdadeiramente nos importantes como ela. E eu termino com a passagem com que começamos. Jesus deu aquele mestre, a última slide, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para estar na agenda de Deus, para estar num relacionamento com Ele, para ter a vida de Deus em mim? O que é que eu farei para ter Deus a habitar em mim e eu poder me relacionar com Ele? O que é que eu farei? E ele perguntou-lhe: o que é que está escrito na lei? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma, força, entendimento e ao teu próximo como ninguém. E Jesus lhe respondeu: falaste bem, faz isso e vais viver a vida de Deus. Queres viver a vida de Deus? Queres viver um Deus que age em tua vida, que está em ti, que está a mostrar a glória da criação divina? Então, ama a Deus acima de tudo. Ou seja, está disposto a colocar Deus como o centro da tua vida, das tuas decisões, a não discutir com Ele, a não negociar com Deus, a fazer o que Ele te pede para fazer, estar dispostos a torná-lo realmente o centro da tua agenda, verdadeiramente. A alimentares um relacionamento com Ele diário, constante, intencional, amoroso. E olha para o teu próximo como o teu próximo, seja ele quem for. O teu próximo tem uma história. Sabe qual é a história dele no final de tudo? É que ele, tal como tu, fomos criados à imagem de Deus. Tal como tu, Cristo morreu por ele. Ainda que ele não saiba, e que ele não aceite. Cristo o amou de tal maneira, Deus o amou de tal maneira que Cristo morreu por ele também. Tu tiveste a sorte, e eu, de conhecer Jesus, certo? Nós tivemos a alegria de poder abraçá-lo e dizer: Senhor, entra em minha vida, ser o meu Salvador e o meu Senhor da minha vida. E ao fazer isso, uma nova vida começou dentro de nós, não é? Mas essa pessoa ainda não teve essa oportunidade, mas ele é o teu próximo. E quanto mais próximo tu fores dele, mais hipótese ele tem de conseguir perceber, conhecer a Deus. Porque ninguém pode ver a Deus. Mas sabem quem é que ele vem? A ti e a mim. E termino só perguntando, espero que a nossa imagem seja uma boa imagem de Deus. Já entraram naquelas carruagens, antes havia muito disso, agora o pessoal lá na igreja, mas quando era miúdo havia naqueles parques temáticos que às vezes acontecem, no seu Matosinhos, havia lá
uma carruagem que tinha espelhos. Não é? E tu entravas lá e aquilo deformava-te todo. Já alguém entra lá dentro, uma coisa dessa? Não vai entrar. Aquilo era engraçado, porque o que tu vias lá não correspondia supostamente àquilo que tu só lá. E havia caricaturas muito até más, não é? De um espelho espera-se ver a imagem correta daquilo que está lá. E tu e eu devemos ser espelhos de Deus. Porque o Deus invisível se torna visível através da sua criação, através dos seus filhos. E para mim fica sempre este desafio meu próximo. Já vos contei, mas como temos algumas pessoas que nos visitam, os irmãos que conhecem a história, perdoem-me. Uma vez estava a pregar esta mensagem na minha primeira igreja. Eu tinha 20 e poucos anos de idade, e talvez 25 anos de idade. Estava a pregar sobre o bom samaritano. E saio da igreja a correr, com fome, como sempre. Não é? Já vem antigamente essa fome. E saio da igreja a correr e meto-me no meu carro. E lá no caminho estava um homem na rua, ao meio-dia da tarde. Ao meio-dia. Um homem na rua da tarde. E o que é que eu faço como bom religioso, sacerdote? Sigo em frente. Só que Deus parou-me à frente. E Deus disse assim, logo hoje tu pregaste. Logo hoje pregaste a história do bom samaritano. Não, hoje não podes fugir. E eu voltei para trás. E peguei naquele homem e o levei. Ele vivia lá perto do Marinês, onde a Marisa vivia. Num carro funerário em frente ao cemitério. Imagina uma coisa dessas. É muito macabro mesmo. Ele vivia num carro funerário em frente a um cemitério. Aquele homem tinha história. Tinha uma história, tinha uma vida. E várias vezes ele depois passou na nossa igreja. Ficava um bocadinho. Enquanto o álcool o deixava ficar. Depois seguia. Esse tem uma história, mas no próximo. E sabem, às vezes eu não tenho grandes dificuldades com estas pessoas. Tenho mais dificuldades com outras pessoas. Mais orgulhosas, mais altivas. Tenho dificuldades com algumas pessoas corruptas que andam a brincar com todos nós em Portugal. Gastar dinheiro a todos nós. Tenho dificuldades em amá-las a elas, a vê-las como o meu próximo, se calhar mais do que as pessoas mais citadas. Mas elas são o meu próximo também. O meu próximo são aquelas pessoas que estão agora a ter outra religião, que têm outras opiniões acerca da sexualidade. Esses são o meu próximo também. Precisam que eu os ame. Porque se eu não os amar, quem vai amá-los? Quem vai amá-los se tu não os amares? Quem vai chegar perto de Deus, no coração de Deus, se tu não chegares? O Filho de Deus. Ele não vai mandar nenhum anjo para cá, para a terra. Ele manda a ti e a mim. E sempre o seu próximo.